paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos e amados irmãos desta grande família Assembleia de Deus de Florianópolis e também a todos os nossos irmãos da grande família AD Sacro dos Limões. Sou o pastor Anderson, eu quero aqui louvar a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de poder estar mais uma vez levando ao coração de todos uma palavra de reflexão. E sempre que nós levamos uma palavra de reflexão ao coração dos nossos irmãos, primeiro a ser atingido é o mensageiro. Primeiro a ser atingido por ela é aquele que prepara a mensagem. E quando eu estava no dia de hoje preparando esta mensagem, eu confesso aos irmãos que Deus, Ele de uma forma muito especial, Ele falou ao meu coração. E eu sei que Deus também vai falar no seu coração. Quero aí cumprimentar a todos os nossos amigos, pastores, obreiros, cantores, a todos aqueles que são amantes da casa de Deus, amantes do Deus da casa, amantes da palavra de Deus e amantes do Deus da palavra. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos, aos membros, aqueles irmãos que têm nos encontrado e dito: pastor, quando é que nós vamos voltar a adorar a Deus na igreja, no templo? São perguntas que para nós como pastores responder, a gente só resume esta pergunta diante dessa resposta. Muito em breve Deus, Ele há de fazer voltar os cultos novamente na igreja. Enquanto isso, nós vamos servindo e adorando a Deus, glorificando ao Senhor, exaltando a Deus. Como diz, como é que vai? Vai tudo bem. Com a gente vai tudo bem quando tudo vai bem, e com a gente vai tudo bem quando tudo também não vai bem. Primeiro porque as boas novas que nós temos e nós recebemos vêm de um Deus vivo, vem de um Deus poderoso, vem de um Deus maravilhoso. Deus vivo traz boas novas para uma igreja viva. Do Deus vivo vem sempre boas novas. Do Deus vivo vem sempre boas notícias. E é isso que alegra o nosso coração. Por isso hoje eu decidi estar aqui hoje com os nossos queridos e nós vamos aqui fazer uma reflexão da palavra de Deus. E eu gostaria que você às vezes está acompanhando também outras lives, você de outra denominação, você vai dar uma passada aí na página, na live, né? Mas depois você pode assistir, e eu tenho certeza que estas palavras elas não são minhas especificamente, mas elas são da parte de Deus para o seu coração, tá bom? Então, que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo, Ele venha consolar o seu coração, porque Jesus hoje me colocou uma palavra, uma passagem bíblica de uma pessoa que era para ter tudo e até tinha tudo, mas devido às suas escolhas, acabaram o levando para uma perca muito grande. Eu quero ler com você, alguns irmãos aí já estão conectando a nossa irmã Rosângela Gabardo, lá de Apucarana, Paraná, da Vila Reis. Que Deus abençoe a nossa irmã Rosângela, Deus abençoe também a Rafaela, Deus abençoe aí o esposo também, o Hermes, Deus abençoe aí nosso irmão Claudionor Pacheco, Laurindo. Irmão, obrigado, Deus abençoe. Nós vamos refletindo aqui na palavra de Deus. Mas olha que coisa interessante, eu queria que você entendesse comigo esse texto aqui. Gênesis capítulo 13, verso de número 7 ao 12. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 13, versículo 7 ao de número 12. Olha só, quando eu estava lendo esse texto, algo muito forte veio no meu coração. E eu preciso compartilhar com vocês, preciso compartilhar com os irmãos, porque é muito linda esta palavra. E nem tudo, às vezes, que é lindo para nós é bonito para Deus, e nem tudo que é bonito para Deus é bonito para nós. Mas, certamente, é uma palavra construtiva, é uma palavra que constrói, é uma palavra que edifica, é uma palavra que nos vai acimentar a Deus, né? Uma palavra que vai nos levar a Deus, né? Vamos lá, então.
Gênesis capítulo 13 e o verso de número 7 até o de número 12, está escrito assim, olha só, Gênesis, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia no livro de Gênesis, a gente está, pelo que os irmãos estão vendo aí, nós não estamos na igreja, né? A gente tem gravado muitas lives aí da igreja e hoje nós, aprove o Senhor, nós gravamos aqui de uma casa, né? Gênesis 13, 7 até o 12, olha só que importante leitura. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Disse então Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e entre os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Então levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, não era o jardim do Senhor. Como a terra do Egito, olha só, era semelhante, era como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Verso 12, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Vamos aqui então para o texto. Olha só como que a graça de Deus ela é fantástica e maravilhosa. Todos nós já conhecemos a história de Abraão, quando ele foi chamado lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, onde atualmente hoje, né, o Iraque, isso há muitos e muitos anos atrás, muito bem antes de Jesus, né? Então a Bíblia começa com Deus chamando Abraão. A Bíblia começa com Deus chamando Abraão, que antes o nome era Abrão. E a Bíblia chama Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha como Deus começa fazendo propostas maravilhosas para nós. E esta sempre foi as propostas de Deus, propostas de bênçãos para nós que servimos a Deus, e é claro, propostas de Deus para aqueles que não servem a Deus, que sempre tem uma ótima objetividade, o nosso Deus, com aqueles a qual Deus faz estas chamadas. E Deus chama Abraão. Abraão, a Bíblia diz que Deus prometeu dar a Abraão, dizendo: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus prometeu dar a Abraão, primeiro, uma terra. Olha a coisa boa. Quem é que hoje não... Aqueles que já têm o seu pedacinho de terra, aqueles que ainda não têm, só Deus sabe o que está no coração de uma pessoa que ainda não tem o seu pedacinho de chão, que não tem ainda o seu lugarzinho para morar. Mas Deus prometeu a Abraão de dar terra. Deus prometeu a Abraão de dar um grande nome. Olha só, grande nome. Deus prometeu a dar a Abraão também uma grande nação. E Deus prometeu também a dar a Abraão uma bênção que se espalharia para todo mundo. E olha, quando a gente começa a ver que Deus prometeu a dar tudo isso para este homem chamado Abraão, Deus estava fazendo promessa para um homem que, humanamente falando, não teria nenhuma estrutura e nenhum recurso e nenhuma perspectiva para crescimento.
E Deus, ele gosta, Deus, ele é aquele que gosta de desafios. Deus é aquele que desafia a estrutura humana. E Deus chama Abraão para um desafio, e a gente vê que Abraão precisou realmente de ser gigante na fé. Abraão precisou realmente para ser gigante na fé, para responder a estas promessas, sabendo que sua mulher é estéril. Me diga uma coisa, se fosse para a gente, vamos dizer assim, se fosse para a gente começar uma civilização, certamente como seres humanos nós já iríamos escolher uma mulher e um homem que já teria aí uns 10, 12 filhos para começar já lá na frente. Mas Deus não. Deus chama um homem de uma terra pagã. Deus chama um homem que tem uma mulher estéril. Deus chama um homem que não tinha nenhuma perspectiva. Porém, Deus chama um homem que, apesar de tudo isso, apesar dos pesares, Abraão foi chamado pai da fé. Porque Abraão fez o que muitos certamente hoje rejeitariam sem nem mesmo orar, sem nem mesmo pedir uma confirmação. Eles rejeitariam a proposta de Deus, porque Deus, ele continua sendo o mesmo, fazendo propostas ao homem. Ok, então Deus chama Abraão, o pai da fé, e a Bíblia diz que Abraão, quando sai, a Bíblia diz que Deus então chama o seu sobrinho Ló para ir com ele. E isso está em Gênesis capítulo de número 12, o verso de número 5. A Bíblia diz que Abraão tomou a Sarai, sua mulher, e a Ló, seu sobrinho, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda. Então, Abraão é chamado para um desafio. E Abraão fala assim, vem cá comigo, meu sobrinho, vamos comigo nesse desafio. Coisa linda, eu vejo agora um homem chamado pela graça de Deus, e que essa graça também é estendida a mais uma pessoa, que é o seu sobrinho, Ló. Coisa linda de Deus. A gente tem um ditado no Paraná, onde que diz que na sombra de calango lagartixa bebe água. Ou seja, é na sombra das bênçãos de algumas pessoas que a gente também é abençoado. Porque quem foi chamado foi Abraão. Mas Ló também recebeu o convite do seu tio para ir junto nessa grande empreitada espiritual. E também uma grande missão e decisão de desvencilhamento, de desligamento, de sair do berço, do lugar de onde foi criado. E ok, a gente vê isso acontecendo, né? Porque isso então vai acontecendo na caminhada, aonde a gente vai vendo o texto e acompanhando a leitura, onde Abraão para, a gente vê um detalhe muito importante que eu gostaria de fazer aqui, esclarecer esse detalhe. Abraão, ele sai da sua terra, e Abraão, por onde ele vai passando, ele vai armando a sua tenda e também edificando um altar. Armando tenda e edificando altar. Isso traz também para nós essa ideia que Abraão era um homem que andava sempre na direção de Deus. Embora não sabia para onde ia e embora não sabia o que o esperava, mas Abraão andava preparado. Ele montava a tenda. A tenda traz para nós a imagem de peregrino, a imagem de forasteiro, a imagem daquele que, por onde passa, não importa o lugar, ele é um peregrino. Nós estamos peregrinando nessa terra. Nós não somos desse lugar. Nós não vamos ficar por toda a eternidade aqui. Somos peregrinos e forasteiros, a Bíblia diz. E Jesus disse, a nossa pátria, ela está nos céus. Coisa linda. Abraão montava a tenda e trazia a ideia daquele que confia em Deus e não anda segundo o que vê, mas segundo o que crê e confia. Tenda. Você tem armado a sua tenda, andando por fé e não por vista? Andando por fé e confiança no Senhor e não por aquilo que nós temos contato visual? Olha, nós temos visto uma geração que só anda por contato visual. E é aí que está o perigo, é aí que está o problema.
quando a gente vai por aquilo que a gente vê, o risco de nós termos um colapso espiritual é muito grande. Por isso que Abraão, ele nunca deixou de armar a sua tenda. E outro detalhe importante, armar a sua tenda, que significa andar por fé e não por vista, segundo está escrito em Coríntios, capítulo 5 e o verso 7, que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Irmãos, se nós somos cristãos, se nós somos crentes, e temos como pai da fé Abraão, nós não podemos, em momento algum, andar por aquilo que vemos. E vou dizer mais, andar por aquilo que nós ouvimos. Porque às vezes o que nós vemos e o que nós ouvimos nos leva para baixo, nos leva para o fundo. A nossa fé, ela vai ser sequestrada pelas notícias que a gente vê e pelas notícias que a gente ouve. Coisas boas vêm de pessoas boas, coisas ruins vêm de pessoas ruins. Ou seja, como que gente morto espiritual vai trazer notícia boa? Não dá para entender isso. O mundo e as suas notícias que levam o ser humano cada vez mais para baixo, que deixa o ser humano cada vez mais doente, que deixa o ser humano cada vez mais aflito, que deixa o ser humano cada vez mais inquieto. Não vale a pena em momento algum hoje você ficar diante de um telejornal, porque tudo quanto é tipo de notícia ruim sai daquela coisa. O que mais hoje está levando pessoas à depressão, à ansiedade, a medo e deixando mais doente do que essa repercussão desse vírus, são próprias notícias ruins. Por isso nós não andamos por vista, nós andamos por fé, como Abraão. E outro detalhe importante, Abraão, ele edificava o altar. O altar fala daquele que é um adorador, independente da onde e do lugar que ele está e da circunstância que ele está passando. Olha, se a gente for perguntar, algumas pessoas falam assim, pastor, não está bem, não está legal. Nós não vamos tampar o sol com a peneira, a gente ainda não virou anjo, nós não temos asinha de anjo, ainda a gente é ser humano. Porém, eu preciso entender eu preciso colocar em prática aquilo que eu creio. Eu preciso exercitar aquilo que eu creio. Eu preciso professar, eu preciso colocar em evidência aquilo que eu creio. É óbvio que no mundo as coisas não estão bem, está desregulado, está desorganizado, está uma desordem, está um caos, uma pessoa fala uma coisa, outro fala outra coisa, uma pessoa está assim, outra pessoa está assado. É que nem a gente quando era criança, vamos brincar de tá morto, tá vivo, tá morto, tá vivo. Lembra quando tá morto, tá vivo, tá morto, tá vivo? Uma autoridade fala uma coisa, outra fala outra. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, falar para você que nós precisamos de confiar no Senhor, aquele que tem um altar, aquele que tem o altar de Deus, aquele que está no altar de Deus. Você não anda, você não depende de circunstância boa, não depende de momento bom, não depende de notícia boa para você adorar a Deus. Muito pelo contrário, você tem o altar de Deus no teu coração, Deus é Ele que vai nos levar por caminhos bons. É Ele que vai nos levar por caminhos bons. Então, acima de qualquer lugar, acima de qualquer circunstância do que está passando, Ele oferece o seu sacrifício a Deus, ao Senhor, porque é Ele que merece a honra e a glória. Então, e Ló, que estava junto com o seu tio Abraão. A Bíblia fala que Abraão, ele era muito rico em gado e em ouro e em prata. Gênesis 13:2. Gênesis 13:2, a Bíblia fala que ele era rico em ouro e em prata. 13:2, eia, Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro.
Abraão não era um coitadinho, financeiramente falando. Abraão não era um miserável. Abraão era um fazendeiro. Abraão era um patriarca. Um patriarca, ele era sempre bem sucedido. E Abraão estava, então, com o seu sobrinho, que também não era um coitadinho financeiramente falando, que Ló também tinha suas posses. A Bíblia diz que Ló tinha rebanhos e vacas e tendas. Versículo 5 do capítulo 13, Ló também não era um coitadinho, Ló tinha suas posses. Então aqui a gente percebe que nenhum dos dois eram pessoas miseráveis, financeiramente falando. Mas, a gente percebe aqui que agora, chegando na caminhada, a gente vai percebendo que Abraão, um homem que levantava tendas, armava tendas, fazia o altar, agradecia a Deus, louvava a Deus. A gente não vê Ló fazendo em nenhum momento uma tenda, não vê Ló em nenhum momento fazendo um altar. A gente não vê Ló. Ló é a figura do crente, do cristão carnal. Ló é a figura do cristão que anda na carne. Ló é a figura do cristão que tem nome de cristão por fora, mas por dentro ele vive na carne. E é isso que é importante. É interessante entender que a gente vê aqui a figura de Abraão representando os que andam no espírito e a figura de Ló representando aqueles que andam na carne. E isso é o que a gente mais vê hoje. A Bíblia fala que os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. A Bíblia diz que os que estão, que nós devemos andar em espírito. A gente precisa andar antenado. A Bíblia diz que a volta do Senhor pode ser a qualquer momento. E olha só, Deus está mandando uma mensagem para o mundo todo. Deus está enviando uma mensagem para a humanidade com estes episódios, com esses que está acontecendo. Deus está mandando uma mensagem para o ser humano. Porém, a gente vai ver que daqui para frente, do texto que a gente acabou de ler aqui, que começa o episódio, o relato trágico da vida de Ló. Quando os pastores do rebanho de Abraão começam a ter contenda com os pastores dos rebanhos de Ló. Começam então as intrigas, as confusões. Porque quem anda no espírito nunca vai concordar com quem anda na carne. E com quem anda na carne, nunca vai aceitar repreensões de pessoas que andam no espírito ou conselho de pessoas que andam no espírito. Jamais o espírito e a carne vão andar juntos. Aquela bela parábola de Billy Graham, que vai estar mais forte dentro de nós aquele que a gente alimentar mais, não é? Os irmãos conhecem aquela história de Billy Graham, dos cachorros, que um ganhava sempre a luta, porque ele sempre alimentava mais um e o outro. Se nós dermos alimento para a carne, pode ter certeza, nós vamos tranquilamente andar de mãos dadas com esse mundo, mas se nós alimentarmos o nosso espírito, andarmos em espírito, essas notícias não vão entrar no nosso coração. Vamos levar a nossa vida, tocar a nossa vida, a vida segue, a vida vai adiante. A Bíblia diz que o que semeia, o que olha o vento nunca semeia. Olha, vamos jogar semente na terra? Não, vai chover, vai ventar, vai jogar semente fora. Se a gente for ficar olhando para tudo quanto é tipo de notícia, você não vive, não respira. Se a gente for ficar olhando para tudo quanto é tipo de notícia, a gente vai deixar o nosso Deus em segundo plano e a gente vai de carona com esta geração que vai pelo que ouve e pelo que vê. Porém, a gente vai olhando aqui. Aqui, em Gênesis 13, do versículo 8, do versículo 7 até o de número 18, vai contar o episódio das escolhas. Portanto, Abraão, ele chega para o seu sobrinho e diz assim: não está tendo como nós seguirmos avante. Ló, eu quero dar o direito. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Aqui nós vemos, primeiro, Ló, ele escolhe. Ló, ele já fere um princípio bíblico e que é para nós muito importante.
Primeiro que Ló já revela o seu caráter diante da escolha. O que ele escolheu revelou o caráter dele. Por incrível que pareça, há pessoas que mostram o seu verdadeiro eu por intermédio das escolhas que fazem. Pessoas que elas acabam se identificando em algum momento o seu caráter por meio das escolhas que elas fazem. Pois aquilo que eu escolho revela o meu caráter. Pois aquilo que eu escolho revela o que já está no meu coração. O que já está na minha sede das emoções e intenções. Isso que revela. Ló escolheu, diz a Bíblia, as campinas de Moabe. Aliás, Ló escolheu ir para... Ele escolheu por aquilo que tinha contato visual. Nem tudo aquilo que é lindo, nem tudo aquilo que é belo, nem tudo aquilo que é plausível aos olhos é louvável aos olhos de Deus. Nem tudo aquilo que a gente aplaude, nem tudo aquilo que enche os nossos olhos, enche os olhos de Deus. Porque se Ló tivesse buscado a Deus e feito a sua escolha na direção de Deus, Deus não teria deixado Ló escolher ir para Sodoma. E pelo contrário, teria sim ficado com o seu tio Abraão. Porque se Ló tivesse buscado a Deus, Deus revelaria para ele que Sodoma estava no limite, já estava no último estágio da misericórdia de Deus. Por isso, Sodoma era muito lindo, muito bonita, muito bela, com belezas naturais, com coisas que enchem os nossos olhos, mas aos olhos de Deus já estava por aqui, já estava chegando às narinas de Deus, o pecado de Sodoma e o pecado de Gomorra. Ló, sem consultar a Deus, escolhe ir para Sodoma. Aí, Ló está revelando o seu caráter. Ló está aqui manifestando o que estava então realmente no coração dele. Primeira coisa que a gente vai agora acelerar. Primeira coisa que estava no coração de Ló, sobrinho de Abraão, era o orgulho. Vamos ser sinceros. Alguém disse uma frase um dia que diz assim: o orgulho transformou um anjo num demônio, mas a humildade transforma homens em anjos. Por isso Ló estava todo orgulhoso. A Bíblia diz que ele, no versículo de número 8 e 9, Ló, ele por ser mais jovem, ele deveria dizer: tio, não é eu que escolho, é o Senhor que escolhe. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 5,5 que nós devemos respeitar os mais velhos. Fala a verdade. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu vi uma pessoa que eu não conhecia, e essa pessoa era mais velha, eu ficava com medo. Quando eu era mais novo, respeitava e respeito até hoje os mais velhos. Tenho um carinho especial pelos mais velhos e gosto de conversar com pessoas mais velhas e gosto de ouvir elas falarem, gosto de escutar as histórias e os casos e as situações que elas passaram. Gosto, respeito, considero, tenho um temor para com os mais velhos. Meu pai, minha mãe, tenho um carinho, um respeito. Eu tenho um temor do meu pai, um temor da minha mãe, um respeito pelo meu pai, um respeito pela minha mãe, respeito pelos meus tios, respeito as minhas tias, respeito a minha família e os que são de mais idade. Eu tenho essa geração que hoje parece que quanto mais você não concorda com determinada atitude, mais eles provocam a você. Mas eles te deixam você furioso e eles querem provocar a gente.
Eu estou dizendo no geral. São adolescentes, são jovens, muito jovens, que não têm respeito com os mais velhos. Aonde vai parar uma geração dessa? Aonde vai parar uma geração que não respeita os mais velhos? Pois Ló revelou no coração dele o orgulho de não respeitar o seu tio Abraão, da qual ele devia muitos favores, da qual, se ele estava onde estava, é porque ele estava junto com o seu tio, que era um homem de oração, que era um homem que buscava a Deus. Se Ló estava onde estava e ainda estava abençoado, é porque Ló estava debaixo das orações do seu tio Abraão, e há textos que revelam isso. Por isso, é importante a gente entender, o orgulho, ele está destruindo muitas pessoas, que o orgulho, ele tira Deus de primeiro lugar e coloca o eu no primeiro lugar. Então, segunda coisa, a incredulidade. A Bíblia diz em Gênesis 3:10, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. E viu toda a campina, levantou os olhos. Ele vivia por aquilo que agradava aos olhos. Por aquilo que agradava aos olhos. Ló, como já disse aqui, se tivesse consultado a Deus, ele veria o final de Sodoma e Gomorra. Ele teria visto o final. E Deus certamente revelaria para ele o propósito que ele tinha com Sodoma e Gomorra. Porém, mais Ló, ele decidiu se apoiar e confiar na sua própria visão e escolher a cidade rica, porém a cidade pecaminosa. Cidade rica, cidade bela, bonita, com certeza era uma cidade bem estruturada, mas que havia muito pecado. E depois a gente vai rapidinho para encerrar, a gente vai falar as consequências de Ló ter passado nessa cidade. As consequências terríveis. Ló então, ele revelou a sua incredulidade. No terceiro, Ló revelou o que estava no coração dele, a mundanidade, o coração mundano, o coração voltado para coisas do mundo. E olha só, Gênesis 3:10, viu que era a terra como a do Egito. Viu que a terra era como a do Egito. Ló era um que vivia em função do mundo. Ló representa cristãos que vivem em função do materialismo, do império, das coisas e não das pessoas. Ló vivia em função do mundo. Deixa eu só contar um detalhe aqui. Quantas pessoas a gente, antes desta pandemia, a gente falava com algumas pessoas, encontrava algumas pessoas, vamos fazer uma visita para nós, vamos fazer uma visita para a gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo lá na igreja, olha. E as pessoas, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, o tempo passa para todos, eu tenho que, enfim, eu tenho que fazer isso. Amém, glória a Deus. O que a gente vai fazer perto de uma pessoa que já está determinada, motivada a fazer? Quem somos nós? Aí de repente vem do céu um embargo. De repente vem do céu uma determinação, que essa determinação não saiu de líder humano, não. Essa determinação saiu do céu. Uma determinação por um vírus invisível, um vírus que matou muito mais gente, que tem vírus que matou muito mais pessoas, que tem vírus na história que matou muito mais pessoas. Aí vem um vírus e as pessoas ficam trancafiadas, e as pessoas ficam confinadas em quarentena. Eu fico imaginando esse vírus, eu quero dar minha opinião aqui. Que esse vírus já estava em nosso Brasil no mês de novembro, dezembro, janeiro, já estava. Esse vírus já estava. Mas por que não vamos falar do vírus? Não, tem muita festa de carnaval para chegar e tal. Esse vírus proliferou por ocasião do carnaval. Sim, claro que sim. E quem que vai me provar o contrário? Passou o carnaval, passou a festa da carne, a festa dos prazeres da carne, a festa dos que vivem em função do mundo, a festa daqueles que têm a simpatia pelo mundo. Agora vem a pandemia, agora vem o vírus, todo mundo, as pessoas zombavam de Deus e eram figuras de Jesus apanhando e
e o Satanás derrotando o era tudo isso, e era festa, e agora? E agora? Aonde estão essas pessoas que promoveram o pecado? Aonde estão essas pessoas que são descendentes de Sodoma e Gomorra? Aonde são essas pessoas que vivem com o coração de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra ficou debaixo de fogo e enxofre, mas existem pessoas com o coração que foram por Sodoma e Gomorra. Por isso, em nome de Jesus, eu quero nessa mensagem aqui dizer que Deus, Ele continua sendo Deus e não é refém da nossa ideia, e não é refém da nossa teologia, e não é refém de cuidados e caprichos religiosos. Deus não é refém dessas coisinhas e detalhezinhos. E cuidado comigo, não mexe comigo, porque eu tenho 200 anos na igreja, porque eu fiz isso, fundei isso, fiz aquilo. Deus não é refém desses caprichos pessoais e interesseiros nossos. Deus, Ele é refém da palavra dEle, aonde abundou o pecado, abundou a graça, é fato, é real, isso é real. Mas o povo de Sodoma e Gomorra não queria nem saber, pessoas que viviam em função dos prazeres da carne. E para a gente ir para o final aqui, Ló valorizou muito Sodoma e Gomorra. E tem muitas coisas que eu vou dizer nós, valorizamos, tem muitas coisas que nós colocamos no alto, tem muitas coisas que nós colocamos como prioridade, que para Deus é como se nada valesse. Que para Deus é como se nada valesse. Para Deus não vale nada, é trapo de imundícia, é lixo. Pois uma coisa eu falo, se nós não amarmos mais ao Cristo que Deus enviou, se nós não amarmos mais ao Cristo que Deus enviou e morreu na cruz do Calvário, se o nosso amor por Cristo não for maior, tudo que nós amarmos na terra é lixo, é trapo de imundícia, não presta, não serve para Deus, vai ser queimado. Se nós não amarmos a Cristo, o Cristo da cruz, se não amarmos a mensagem do Cristo da cruz, o que nós amarmos a mais, Deus é para Ele como lixo. Olha a história de Abraão, vocês vão acabar lendo ali, já Abraão a seguir. Abraão, antes de ter o filho Isaque, Abraão fazia altar, Abraão edificava altar, Abraão fazia uma tenda, um altar, altar de gratidão, altar disso, altar daquilo. Aí veio Isaque, nasceu Isaque, o filho da promessa, coisa linda, maravilhosa. Sara, toda feliz, toda pomposa. E Abraão, a Bíblia diz que Abraão deixou de fazer altar. De repente, vem uma voz de Deus e diz: Abraão, lembra da nossa conversa, lembra do nosso bate-papo, lembra, Abraão? Que legal. Abraão, olha, eu quero que você faz para mim um sacrifício. Abraão, eu quero o teu filho Isaque. Meu Deus, quantas pessoas que às vezes por uma ignorância não conhecem esse Deus. Deus estava querendo, na verdade, ver quem estava sendo Deus no coração de Abraão. Ou era o Deus chamado Isaque que estava no coração dele, ou era o Deus chamado Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o Deus que criou o céu e a terra. Deus pediu Isaque, mas quem Deus queria na verdade era Abraão. Às vezes Deus pede alguma coisa para você, mas esta coisa é só uma forma. Quem Deus quer na verdade é a tua vida. Deus pede alguém, mas Deus quer você. Deus pede o filho, mas Deus quer você. Deus pede o emprego, Deus pede alguma coisa valiosa para nós, mas na verdade quem Deus quer é você. É você. Muitas pessoas aí, olha só, agora, Deus ele pede. Quem agora é Deus no coração do homem? Para nós terminar, para nós encerrar, Ló revelou o egoísmo que havia no seu coração. A Bíblia diz, no versículo 11 do capítulo 13, então Ló escolheu para si as campinas do Jordão e partiu para o Oriente e apartaram-se um dos outros. Olha só, o egoísmo, sabe o egoísmo? O egoísmo é aquele que o eu é melhor do que qualquer outra pessoa. E para terminar, a negligência. Conforme Ló
A gente vai ler que Ló foi se aproximando de Sodoma, foi se aproximando de Gomorra. Conforme ele ia se aproximando de Sodoma, ele ia se distanciando da luz, distanciando de Deus, distanciando dos seus princípios e valores. Princípios e valores é o que esta geração está jogando no lixo, jogando no ralo, jogando na sarjeta. Princípios e valores, família, caráter, personalidade, temor a Deus, temor ao Criador, viver e saber que um dia teremos que prestar contas para alguém. Esse alguém não é o pastor da igreja, este alguém não é o líder da igreja, este alguém não é o fundador da igreja institucional, este alguém é Deus. E um dia todos nós teremos. Agora, para terminar, Ló foi para Sodoma e Gomorra. Não demorou nada, teve uma guerra, 5 reis contra 4 reis. Você pode continuar a leitura. Teve uma guerra, 5 reis contra 4 reis. Os reis que faziam parte de Sodoma e Gomorra perderam a guerra. Os outros reis levaram todo mundo preso. Para continuando, Deus vem, manda fogo e enxofre. Pela oração de Abraão, Deus tem misericórdia de Ló e de suas filhas, porque os genros, a Bíblia fala que os genros de Ló zombavam dele. Ló falou assim, Deus vai destruir essa cidade. Os genros dele zombavam dele, e a Bíblia diz que os anjos pegaram Ló pela mão. A Bíblia diz que Ló não queria sair de Sodoma e Gomorra. Você pode ler com detalhe, leia com detalhe, você tem tempo, lê com detalhe. A Bíblia diz que os anjos puxavam Ló pela mão, e ainda diz, os anjos falavam, escapa-te por tua vida. A mulher de Ló olhou para trás, ficou. Mais para frente, depois que acabou, fogo e enxofre, acabou com a cidade, as filhas de Ló, dentro de uma caverna. Olha só as consequências de uma escolha errada. As consequências de uma escolha totalmente errada. As filhas de Ló falaram umas para a outra. A mais velha disse, o nosso pai, a mais nova disse para a mais velha, nosso pai já é velho e nós não temos homens, e como que vai ficar a nossa descendência? Vamos dar vinho para o papai, vamos embriagar o papai. Isso está na Bíblia, se está na Bíblia eu posso falar. Está na Bíblia eu posso falar. E vamos embriagar o nosso pai, e vamos deitar com ele para que a nossa descendência não se acabe. Foi o que fizeram. Uma deu vinho, que Ló bebeu tanto que nem percebeu que estava tendo, enfim, relações sexuais. E Ló bebeu tanto, no final engravidou as 2 filhas. De uma saiu Moabe, um povo sanguinário, um povo frio, um povo sem caráter, um povo que não tinha temor de Deus nenhum. Saiu 2 povos dali que não tinha temor nenhum de Deus. Por isso, as consequências de uma escolha errada, elas são doloridas. Vamos consultar a Deus antes de fazer as nossas escolhas. Vamos buscar o nosso Deus está de mãos abertas, e eu quero orar por sua vida. Eu quero agradecer a Deus. É uma mensagem não muito assim de arrancar aplausos, mas é uma mensagem bíblica, é uma mensagem de Deus para o nosso coração, e ficaria eu feliz se ouvisse esta palavra que eu estou pregando para vocês, porque primeiro foi pregado para mim. Vamos orar ao Senhor? Deus abençoe os nossos irmãos. Ercílio está acompanhando, obrigado. Nossa irmã Raquel, nossa irmã Lúcia, tem outros irmãos, muito obrigado. Eles colocam textos bíblicos, que Deus abençoe. Nosso amado irmão Ercílio ontem pregou uma mensagem maravilhosa, está no YouTube, está aí no nosso Facebook, acompanhe, nos ouça a palavra de Deus. É a maior joia que nós temos, é o maior norteador de vidas para quem quer ter vitória. Deus abençoe a nossa irmã Raquel Antunes também. A irmã Rosângela ainda está ligadinha lá no Paraná. Um grande abraço a esse povão maravilhoso que a gente ama de coração. Ao povão aqui de Florianópolis, de outras cidades. Que Jesus, ele venha estar aí na tua casa. Que Jesus esteja guardando a sua vida, a sua família, de todo o coração. Vamos orar. O presbítero Anderson Barbosa também está acompanhando. Um grande abraço. Muito obrigado. Ficamos muito felizes com vocês acompanhando. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus? Continue em oração na sua casa, na sua família. Deus tem obras maravilhosas para a igreja. A igreja nunca vai ficar no prejuízo, sempre no lucro. Tá bom? Oramos.
Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, a alegria nesta noite de compartilhar esta palavra, ela é grande. E nós te agradecemos, Pai. Jesus abençoe a todas as famílias, abençoe os irmãos que estão acompanhando, aqueles que ainda vão assistir, aqueles que têm, Senhor, um carinho especial e ainda compartilha, envia para alguém. Pai, muito obrigado. Usa de maneira especial. Senhor, a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Abençoa todas as famílias, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus em Cristo abençoe e desejo, uma semana linda, cheio de boas novas para você e para sua família, viu? Vamos dar crédito a quem merece crédito, porque Deus é poderoso. Irmã Janete, Deus abençoe. Em nome de Jesus, manda um grande abração para o Wesley, irmã Maria Aparecida também, Alves. Muito obrigado, Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.